Bom, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, a maioria me conhece, mas para quem não sabe, eu sou a Aline, sou uma das sócias do Noema Oliveira Vasconcelos. E a gente está promovendo esse ciclo de palestras hoje, porque muitos clientes ficaram ligando para tirar dúvidas pontuais sobre a reforma, o que vai mudar, o que não vai, foi melhor, foi pior. E nós achamos mais interessante promover um evento com convidados, com clientes, para esclarecer todas as dúvidas, porque a dúvida de um pode não ser a dúvida do outro hoje, mas pode ser amanhã. Então, a gente achou melhor fazer esse evento para apresentar para vocês essa reforma trabalhista, os benefícios, o que não seria benefício para algumas pessoas, mas, no geral, a gente acha que ela é bem benéfica. E vocês fiquem à vontade para tirar dúvida após cada um de nós falarmos. O Dr. Lopes vai começar com a parte do empregador, com a parte da empresa. E, após a explanação dele, vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas. E depois a gente faz um coffee break, intervalo, e mais 2 palestras em seguida. Queria agradecer a presença de todos. Tem mais um pessoal chegando, mas tolerância de meia hora acho que já é suficiente. Então, o pessoal que for chegando, pega a palestra no ponto que tiver. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença e boa palestra, bom evento para todos. Bom dia, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos. Obrigado aí pela vinda, prestigiar o nosso evento. Hoje nós vamos falar da reforma trabalhista, a tão falada reforma trabalhista, que está provocando tanto furor na sociedade brasileira. Meus temas não são poucos, graças aos meus sócios que me deram uma incumbência enorme, mas eu vou tentar dar conta deles. Eu vou falar essencialmente da questão da terceirização, como primeiro tópico, principalmente contra essa súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que é uma verdadeira lei sem a competência da Justiça do Trabalho de promulgar a lei neste país, né? Essa reforma trabalhista, a história fará justiça ao presidente atual, que só alguém conquistando o poder do modo como o Temer conseguiu, é que teria coragem de promover uma reforma dessa natureza. Por quê? Porque é muito difícil lidar com o corporativismo, com os interesses, né? Principalmente, e é uma área de extrema importância, o serviço público ele foi também afetado, sobremaneira, por conta da possibilidade de terceirização de algumas áreas do serviço público. Vai-se entrar por meio do concurso, mas o contrato poderá ser numa das modalidades que nós vamos tratar na manhã de hoje. Eu vou começar justamente com a terceirização e faria um ponto importante, que não é do meu tópico, porque eles me deram uma lista muito grande de afazeres, né? Pegaram a parte menor e a parte melhor. Mas o mais importante de tudo, que eu acho, além da questão de direito material, que é o novo contrato de trabalho, que é a flexibilização do contrato de trabalho, eles trouxeram algo que, para mim, particularmente, eu julgo de a maior importância da reforma, que é o aspecto do acesso ao judiciário, né? A estabilidade jurídica que vai criar, os limites dos danos morais, uma série de coisas de suma importância, que eu acho que isso é o que vai trazer para os empresários muita tranquilidade, porque o Brasil não bastasse toda uma série de direitos catalogadas na CLT, ainda o sujeito adquire alguns direitos na mesa do juiz. A gente não pode falar exatamente o que pensa, porque vai gravar e certamente que isso vai ser divulgado, né? Mas há verdadeiras extorsões que acontecem no Ministério na Justiça Trabalhista, né? Então, eu acho que esse ponto da reforma é de suma importância para trazer uma segurança para os novos investimentos. Olha só, quem cria empregos, consequentemente a renda, é uma economia saudável. Ainda ontem eu estava lendo um livro, Anatomia de uma Tragédia Anunciada, que faz uma análise dos últimos 20 anos de governo, pegando de Fernando Henrique até aqui, né? A anatomia de uma tragédia anunciada, de 3 jornalistas, e não adianta, se é inegável que houve uma inserção de boa parte da população, né, também eles deixaram uma herança de 13 milhões de desempregados. Então, para reverter este quadro, né, é necessário criar emprego. E só cria emprego uma economia saudável. Você pode reformar o quanto queira a CLT, você pode
desonerar a folha de pagamento, que, aliás, foi uma das renúncias fiscais que não serviu para o propósito. Você pode fazer o que quiser, né? Entretanto, isso não gera emprego, consequentemente, não gera renda. E hoje nós vivemos uma situação de muita informalidade. Nós somos obrigados a manter a nossa própria informalidade, funcionários sem registro, uma série de coisas, expondo-se ao risco, porque não dá para pagar um funcionário custo dobro. E você não tem certeza nenhuma de que amanhã ele não vai sair, não vai tomar o quádruplo de tudo que ele custou durante a vigência do contrato. Então, eu acho que o direito serve para tutelar a moral. Eu acho não, isso é fato. O direito serve para tutelar a moral. É imoral, por exemplo, a exploração do homem em condição análoga à escravidão. É imoral, o direito proíbe. É imoral você explorar uma pessoa até o limite das suas forças, assediar moralmente. Tudo isso é imoral, o direito proíbe. Mas também é imoral o sujeito chegar na frente do juiz, dizer que ele tem um direito tal, num valor de X, né, que ele for ofendido na sua honra, e que custa tanto essa honra. Então, isso também é imoral. E a lei também proíbe essa ação do funcionário, né? E, de modo que, servindo o direito por ter finalidade, primeiro, tutelar a moral, depois, buscar a pacificação social, essas reformas que ora se operam, ela é de suma importância para a sociedade. Vai trazer segurança jurídica para o investidor. Vejam, quando uma empresa estrangeira vem para o Brasil, a primeira coisa que ela manda fazer é um due diligence na parte trabalhista. Porque ninguém sabe, é uma incerteza. A Justiça do Trabalho, ela se trouxe para si, avocou para si as funções do Poder Legislativo. Ela criou leis. É um absurdo. O juiz de trabalho não respeita a lei civil. Então, eles ficam criando, e o tribunal vinha sucessivamente criando leis. Por exemplo, a terceirização, não existia nenhuma proibição na CLT. Entretanto, os bonitos dos ministros entenderam que a terceirização da atividade fim não podia. Então, eles criaram a lei na forma de súmula. Ora, quem cria a lei é o Congresso. Independente da qualidade do Congresso, mas quem cria a lei é o Congresso. Existem leis na ditadura, mas não importa. Para nós, quem cria a lei é o Congresso, são os representantes do povo. Tá certo? Então, avançando, nós vamos para a maldita súmula, que eu acho, que isso foi motivo de inquietação para muitas empresas que se metia a terceirizar. Porque a terceirização é realidade no Brasil e no mundo. E essa questão de por interposta empresa é ilegal, isso aqui é uma súmula, e isso via orientando tanto a fiscalização do trabalho quanto a justiça trabalhista, reconhecendo o quê? O vínculo empregatício diretamente, primeiro combatendo. A fiscalização ia lá, autuava, perseguia, fazia tudo contra essas empresas, que terceirizavam. O hospital é um caso clássico, né? Na área de radiologia, é um caso clássico. E aí o sindicato, em conluio com o Ministério do Trabalho, outra não pode ser a denominação, ficava perseguindo certos segmentos. Então, havia exceções para empresas públicas, que elas poderiam terceirizar algumas áreas, como vigilância e segurança, e uma série de outras atividades não era possível. Então, esta excrescência do direito brasileiro acaba de ser removida, foi jogado para a lata do lixo, porque o tribunal não pode mais criar leis. Não pode. E agora, para se criar uma súmula, para reformar uma súmula, é preciso muito trabalho. E não adiantava o STF dizer, olha, não pode, isso não está, a Justiça do Trabalho, o ministro trabalhista não estava nem aí para nada, né? Então, isso foi removido. A terceirização, ela está numa lei que não tem nada a ver com terceirização, não está dentro da CLT. Ela está na lei do trabalho temporário. Eu também não entendi o porquê, né? E a reforma que houve, ela foi reformada agora, e nesse ano ela já sofreu a segunda reforma. Então, ele diz lá, considera-se a prestação de serviço, a transferência para uma terceira empresa da atividade, qualquer ela, inclusive a atividade fim da empresa. Então, por exemplo, a área de construção civil, um contrato de empreitada, e esse é um dos argumentos, inclusive, dos debates, é um exemplo muito bom,
porque um incorporador, eu quero construir meu prédio, mas eu não tenho mão de obra, eu não quero me meter com isso, eu não vou contratar funcionário diretamente, então era muito comum o contrato de empreitada, seja o contrato da empreitada global ou a empreitada parcial. Então, a terceirização deixou claro tudo isso aí. Agora, a lei, você pode terceirizar tudo, não tem mais limite. A atividade e fim da empresa pode ser terceirizada. O legislador, a linguagem do legislador nem sempre é uma linguagem muito clara, né? Por isso que, para ser advogado, operador do direito, não basta ser alfabetizado. É um negócio meio complicado interpretar o sentido da lei, que é o espírito, é aquilo que nós chamamos da norma, né? Porque a lei é o ato escrito, mas a norma, que é o espírito da lei, é que é um pouco difícil, né? Então, ele diz que contratante, ele cria algumas definições, né? Contratante pode ser tanto a pessoa física ou a pessoa jurídica, que celebra contrato com a empresa de prestação, não com autônomos. Autônomo é outra história, né? Relacionada a quaisquer de suas atividades, inclusive a principal. E aqui começa, assim, um debate importante, que eu acho que, de novo, o legislador ele não foi muito feliz aqui, porque, olha só, eles falam de inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis. Existe uma série de empresas que são sociedades simples, que é a antiga sociedade civil prestadora de serviço, né, antes da reforma de 2002. Então, surge uma grande dúvida, se nós fizermos uma interpretação gramatical, se é obrigatória a inscrição na junta comercial, logo as empresas de cartórios não poderiam prestar serviço terceirizado. Essa é a primeira grande dúvida, isso vai subir até o STJ, pelo menos, essa questão dessa interpretação. E a desculpa, talvez, seja na condição que ele vem criando, né? Primeiro, considera-se empresária, né, que tem a própria atividade de empresário sujeito a registro. Isso já está no próprio Código Civil, quando define o que é uma sociedade empresária do que é uma sociedade simples, né? Considera-se empresária quem exerce a atividade própria de empresário, e também o legislador não foi muito feliz, porque empresário da empresa, que é o dono da empresa, empresário empregado pelo legislador é a empresa propriamente, e não as pessoas que o compõem, que pode ser tanto pessoas naturais quanto pessoas físicas, né? E simples as demais. Ora, prestar serviço não é necessariamente uma atividade empresária, né? E as sociedades simples estariam fora desta permissão para terceirizar? Então, isso gerará muita dúvida, muito debate, principalmente para aqueles que ainda continuam combatendo a terceirização, como serão juízes, como serão sindicatos, e ainda vai gerar uma série de dúvidas. Empresa ou empresário, eu volto nesse ponto, porque isso é muito importante, né? Algumas citações jurídicas que nós vamos fornecer esse material depois, que ele acabou ficando muito extenso, e não dá para tratar nesta manhã. Mas o Fábio Ulloa, que é um dos grandes comercialistas brasileiros, que inclusive é o autor do projeto de reforma do Código Civil na parte de direito da empresa. Opa, consegui fazer algo extraordinário. E nós temos, portanto, por que eu estou chamando tanto a atenção disso aqui? Não é? Porque o legislador diz que a empresa, para terceirizar, precisa demonstrar uma certa capacidade econômica. Por meio de que se faz isso? Por meio do capital social. Tanto é que ele cria alguns paradigmas, até tantos funcionários, um capital mínimo de tanto, e assim vai criando alguns paradigmas. Isso foi uma forma de, eu acho que, enganar o povo, no sentido de... Quem é empresário aqui sabe que, muitas vezes, o capital social não corresponde com a realidade, principalmente quem mexe na área de licitações, que a gente se vê, muitas vezes, obrigado a elevar o capital social justamente para tentar se conformar aos editais. E a capacidade econômica de uma empresa não se prova pelo capital. Isso é uma loucura. O capital é só para você começar uma atividade, né? E nós temos também, inclusive na sociedade simples, nós temos um modo de integralizar o capital. Um exemplo seria uma clínica de dentista, onde a pessoa entra com o consultório e o outro entra com o serviço. Isso é possível na sociedade.
né? Alguém integralizar o capital com o trabalho, da sua contribuição. Então, isso vai gerando uma série de distorções no contexto do Brasil, porque nós vamos mentindo. Então, quer dizer, vou montar o dentista e o João, por exemplo, que é um empresário, a Larissa quer montar uma clínica, ele entra como sócio e ela entra com capital, que não precisava entrar com capital nominal. Bastava que ela dissesse, olha, minha contribuição consiste em serviço. Então, esse tipo de coisa ficaria de fora, né? Esse tipo de coisa ficaria de fora da terceirização. E aí, as sociedades liberais, como é o caso da radiologia, por exemplo, aí começa a criar um problema, porque a empresa todas as atividades liberais, elas, em tese, deveriam ser constituídas no cartório, porque consideram-se simples, né, e empresárias as demais. De modo que, como é que ficaria? E se eu transformo a minha sociedade simples numa sociedade empresária, de pronto eu sofro um prejuízo, vamos chamar assim, de 5% do ISS. Por quê? Na cidade de São Paulo, sabe bem as contadoras, se eu tiver uma LTDA, a responsabilidade, portanto, é limitada. E aí eu passo a não ter a responsabilidade pessoal, como é do médico, como é do contador, como é do advogado. E assim sendo, de cara, se eu transformar, por exemplo, a empresa de radiologia, fazendo uma interpretação gramatical de que elas têm que ser constituídas na junta e ter o capital equivalente, eu perco de cara o ISS, que hoje eu pago uma unidade X por profissional ano, que é bem mais barato. E é isso é decisão já assentada nas altas cortes, de que se eu for limitada, a minha responsabilidade deixa de ser limitada, o que não é verdade, porque a responsabilidade profissional é personalíssima, né? Se o médico fizer um mal a um paciente, automaticamente a responsabilidade é dele, sem prejuízo, independente da clínica ou do hospital, vir a reparar o dano sofrido. E aí fica aquela grande questão. Se são requisitos, entre outros, o registro na junta, então a pergunta que lança-se estaria uma sociedade civis ou a sociedade simples proibidas de prestar serviço terceirizado? Agora, a terceirização, senhores, e trago também uma outra questão aqui, o seguinte, e sociedades que não têm empregados, que é o caso, muitas vezes, da área de radiologia, onde só tem sócios. Esse tipo de sociedade pode terceirizar o serviço? A resposta para mim é sim, mas se a gente for, novamente, fazer uma interpretação gramatical, fica claro que era necessário ter um quadro de funcionários, como tem sido aí a exigência de alguns sindicatos, no sentido, me cadastra alguém e tal, aquela coisa. É uma interpretação muito complexa, que isso é um outro ponto também, que vai suscitar grandes debates, interpretação jurisprudencial, porque se eu não tenho empregados, como é que eu posso falar em terceirização? Então, ficou uma coisa meio louca, o legislador não foi muito claro nesse sentido, né? Mas eu entendo que sim, e digo isso pelo próprio texto legal. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto bacana, para dizer lá confusão. Está mais adiante. Renato, você cortou meus slides, hein, Renato? Cortou, não? E por que eu estou lá na frente? Nossa Senhora, é muita coisa. Como é que bota lá na frente? Pronto. Eu começaria tudo outra vez, né? Tem até uma música para isso, né? Se preciso fosse. Bom, já falamos disso, capacidade econômica traz aqui alguns paradigmas, né? Empresas com mais de 10 empregados, capital de 25 mil e tal. Isso é uma bobagem também. É bobagem, até porque capital social não prova a capacidade de absolutamente nada, né? Mas é um modo sei lá, de dizer, olha, não é para fraudar, não é para precarizar a legislação do trabalho, mas, na verdade, é bobagem você criar esses paradigmas em lei.
Quem pode terceirizar? Qualquer pessoa jurídica ou entidade, portanto, não fez distinção se é pessoa jurídica de direito público, autarquias e tudo mais, administração direta ou indireta, se elas podem terceirizar ou não. Portanto, não proibindo, o que não é proibido é permitido. De modo que esse é o grande medo, foi o grande lobby aí dos servidores públicos, no sentido de não terceirizar certas áreas da... Embora você vai hoje em qualquer repartição, tem um monte de moleque terceirizado e tudo mais, mas é em condição precária. Eles queriam mesmo era vedar isso, porque muita gente, uma das modalidades, que é um dos contratos agora, que é a Receita Federal, por exemplo, vai poder contratar gente para usar quando for necessário, né? Mas não basta você ir lá e abrir uma empresa, né? Tem, além desse capital, você tem que fazer de tudo para afastar a figura da pejotização. É muito comum, e isso não mudou nada, isso permanece, para economizar encargos previdenciários, uma série de coisas, é mais previdenciário, né? O que a gente fazia? Pedia para o funcionário ir lá abrir uma PJ, e até uma MEI, né? Isso é fraude. Isso é fraude e não cola mais. Nunca colou, e agora com o e-social que está chegando agora, isso vai acabar de vez, né? Então, assim, se remanescer aquela figura típica do contrato de trabalho, vai ser pejotização, e a justiça vai reconhecer, a Receita vai vir para cima. O e-social vem justamente no sentido de combater esse tipo de coisa, não a terceirização. Aliás, baixaram uma portaria essa semana, e o e-social já está pronto, inclusive, com essas novas modalidades de contratação, com essas novas regras do contrato de trabalho, né? Empresa sem empregado pode terceirizar, aquela questão que eu já levantei, mas olha, se a gente lê, considera-se prestação de trabalho, tal, a empresa prestadora de serviço contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. Então, precisa ter trabalhador, precisa ter empregados, trabalhadores seriam empregados, sócio se enquadraria, né? Não se configura vínculo, daqui que eu sustento a minha tese de que pode terceirizar uma empresa que só tenha sócio, não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas, prestadora de serviço, quaisquer que seja o seu ramo e a empresa contratada. Se o espírito da lei é proteger o contrato de terceirização contra o vínculo empregatício suscitado por muita gente, porque é muita má-fé. Nós temos casos lá que o sujeito é sócio de uma empresa, para prestar serviços, e depois ele se insurge contra o contratante para tomar uma grana, ele tenta anular o contrato de prestação de serviço da sociedade dele, e ele pede vínculo empregatício não contra a sociedade dele, porque ele sabe que os sócios não têm onde cair morto, né? O que ele faz? Ele quer pegar do hospital, ele quer pegar da transportadora, ele quer pegar do incorporador. Então, o espírito da lei é essa. Então, uma interpretação teleológica é no sentido de que uma empresa, mesmo sem empregados, ela pode prestar serviço terceirizado ou de terceirização. Essa é a conclusão a que chego. Mas, como tudo na lei, tem proibições e permissões, né? E aí está o parágrafo 1º do artigo 5º, é vedada a contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas, então você não pode contratar um engenheiro e empregá-lo como arquiteto, por exemplo. Você não pode desviar a função que ele vai exercer, né? Isso é vedado. Não pode figurar como contratada, isso é muito interessante. Nos termos tal, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios, titulares porque a Eireli, por exemplo, só tem titular, não tem sócio, né? Empresa individual de responsabilidade limitada, que tenha nos últimos 18 meses prestado serviço. Não é fácil. Você fala, João, estou te demitindo, você vai lá, abre uma empresa, você, fulano, pega o Renato, a Aline, abre uma empresa lá e você vai contratar, vai terceirizar comigo. Mas o João era empregado naquele momento, então ele tem uma quarentena de 18 meses para poder fazer esse tipo de coisa. Qual é a saída? Vai ter que permutar gente, mão de obra por aí, tá certo? Vai ter que permutar, olha, você vai trabalhar com o nego lá, sei lá, alguma criatividade nós vamos ter que buscar para se conformar com isso.
O empregado que for demitido não poderá prestar serviço para esta mesma empresa na qualidade de empregado da empresa prestadora de serviço pelos mesmos 18 meses. Está lá em cima, nem precisava estar embaixo, né? Mas há essa quarentena com relação à terceirização, o que é muito importante. Trouxe também uma coisa que não havia na disposição anterior, essa igualdade de condições. Hoje, o empregado da terceirizada ela goza de uma igualdade, né? Os serviços de limpeza, conservação, que era o mais conhecido, não é? Os funcionários, muitas vezes, não tinham acesso a uma série de coisas. Hoje, enquanto executados na dependência da tomadora, eles gozam hoje da mesma. Isso veio melhorar a qualidade da condição de trabalho, né? Nós temos aqui o Dilson, que trabalhou a vida inteira com segurança, limpeza e tudo mais. Então, esse pessoal tinha um banheiro separado, eram uns largados à própria sorte, eram os maltratados, né? Então, agora ele passa a ter as mesmas qualidades do serviço oferecido pela empresa. A pejotização, eu já me antecipei lá, ela continua proibida, né? Então, se você manda o sujeito abrir, né, uma empresa só para dar nota para você, e ele está sujeito às regras, à habitualidade, aquela coisa toda, isso continua proibido. Então, talvez seja a contratação do autônomo, seja uma nova opção. Nós vamos tratar mais adiante, mas talvez, em vez de mandar abrir uma empresa, contrata o sujeito como autônomo. E quem é optante do Simples não precisa fazer muita mágica, né? Porque, de hábito, ninguém sonega direitos trabalhistas, ninguém é bobo. Muitas vezes se faz isso no sentido de baratear os encargos previdenciários. Mas não vale a pena certas bobagens que a gente faz no dia a dia empresarial, né? Então é bobagem, porque você fica tão exposto, em que pesa ali ter agora fechado um pouco essa vulnerabilidade e tudo mais, mas essa é uma questão do Estado, não é do empregado, muitas vezes. Isso é o Estado que vai lá, fiscaliza e tudo mais. Então, a pejotização é proibida, mas surge a figura do autônomo. Mas essa figura do autônomo também não pode ser empregado assim, contrato qualquer autônomo. Nós vamos ver isso mais adiante. Outro assunto importante, que vem na própria lei, é da questão do grupo econômico. Eu estou apanhando com isso aqui, viu? Grupo econômico. A questão do grupo econômico, por exemplo, exemplos bons aí, né? Itaú, Itaúsa, né? Tem um banco, aí tem a empresa de tecnologia do Itaú, esse é um exemplo bom. E considera-se, né, coligadas, né, isso na própria lei. O legislador também, olha que infelicidade de redação, né? A questão toda diz respeito à solidariedade. A solidariedade não é no sentido social, de, olha, vamos dar as mãos, ajudar o próximo, não é nesse sentido, não. Tá? É solidariedade no sentido de responsabilidade. Então, eles trouxeram agora essa questão, deixou muito bem claro aí, essa questão da solidariedade e a natureza da responsabilidade, né? Então, se você trabalha no Banco Itaú e o Banco Itaú descumpre, então, a Itaúsa S.A., que seria uma holding do grupo, ela vai responder com o direito trabalhista. Isso é muito comum, porque tem gente, principalmente a partir do Simples, o brasileiro é muito criativo quando ele não é picareta, né? Então, o que os caras fizeram? E não precisa, muitas vezes, fazer, né? Ele criou uma empresa, ele tem uma empresa, a atividade de risco dele, onde está o nome da empresa, ele criou uma empresa terceira, para jogar toda a folha de pagamento para se desonerar dos encargos trabalhistas, para se beneficiar do Simples. Não tem jeito, gente. É uma criatividade que não vai dar certo. Amanhã, então, essa empresa terceirizada, você cria vínculo direto, né, por força do grupo econômico, você controla, se aquela terceirizada, eu tenho um cliente que é assim, uma transportadora, que botou todos os funcionários numa segunda empresa, e sequer essa empresa tem faturamento para pagar a própria folha. Então, essa confusão patrimonial, o grupo econômico, então não tem como. A transportadora vai, se houver qualquer problema, a transportadora vai entrar por essa questão de controle. Mas o legislador, ele trouxe a seguinte redação, ele não precisava disso, porque o Código Civil, que é quem trata de empresa, ele já diz o que é, coligada, controlada, controladora.
E ele fica assim, um fica se imiscuindo na seara do outro e só gera confusão, né? Sempre que uma ou mais empresa, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, obviamente, senão não seria cada uma delas, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ainda que guardando autonomia, serão responsáveis solidariamente. Quer dizer, não precisava, é uma definição. Lá no Código Civil, eu até transcrevi mais adiante, existe uma série de senões. O que é uma coisa, o que é outra, tal e tal, e ele meteu tudo aqui. Não precisava, né? Aí ele diz, olha, isso foi bom, não caracteriza grupo econômico a mera identidade do sócio. De repente, eu sou investidor em várias sociedades, porque eu sou um capitalista, eu sou um mero investidor, e pelo fato de eu fazer parte de uma outra sociedade, onde eu efetivamente participo, eu coloco em risco todos os meus outros investimentos. O juiz ia lá, entrava na junta comercial e dizia lá, olha, o Lopes pertence a tais e tais empresas, trazia todo mundo como sendo de grupo econômico. Isso é de uma irresponsabilidade sem precedentes. E isso trazia um risco para o novo negócio. Olha, eu era um incorporador imobiliário, estou a vida inteira na área de construção, quero entrar para o ramo de hotelaria. Aí eu já contamino de cara a hotelaria por conta de um risco potencial que eu tenho lá. Isso agora, os juízes não vão mais poder. Eles vão ter que respeitar o texto da lei. Eu espero que respeitem, né? Porque eles não costumam não respeitar nada, né? Eu espero que eles respeitem, né? E que venha logo aí a reforma do Estatuto da Magistratura para botar um pouco de freio nessa juizada, porque é brincadeira. A própria lei, ó, você veja, a lei é muito clara quando traz lá a questão das definições, o Código Civil e a Lei 6.404, né? E, então, não precisava o legislador, mas tudo bem, ele se aventurou, mas tem aquela questão, né? Está lá no início da própria lei, dizendo agora que o direito comum é fonte subsidiária do direito civil. Então, seja para o bem ou seja para o mal, nós vamos poder pegar o direito civil para trazer a interpretação para algumas figuras criadas a partir dessa reforma e da própria CLT. Né? Isso vai ser de suma importância. Outra coisa importante, e isso aqui era um terror na vida de quem um dia foi sócio de alguma coisa. Você saía e não saía nunca do rolo. Né? Você saía da empresa e corria o risco, né, Dilson? Corria o risco de ficar lá eternamente com a faca na garganta, porque poderia surgir uma reclamatória trabalhista a qualquer momento, né? E não tinha limite isso. É uma irresponsabilidade do Estado, né? Eu tenho um caso de um amigo meu que ele comprou uma casa muitos anos atrás. Isso eu estou te falando, estourou o ano passado. Um dele está lá, é até policial civil. Ele está lá em casa, chegou o oficial de justiça para penhorar a casa dele. Pô, mas como assim? Eu comprei, paguei, já moro aqui há mais de 10 anos, como é que... Penhora de quê? Aí ele foi investigar. Essa casa fora de um dono de, acho que uma agência de emprego temporário, um processo que estava se arrastando há 500 anos, e agora foram lá e penhoraram a casa dele no ano passado. Ó, como é que pode? Por quê? Por conta da ausência na lei disso aqui. Então, eu tenho um tempo agora. Eu tenho um tempo. Depois que eu saí da lei, na lei civil, depois que eu saio, 2 anos depois, eu não respondo pelos atos e tudo mais. Até 2 anos, eu respondo por tudo que possa ter acontecido no momento que eu, de algum modo, participei da administração da empresa. Então, isso vai trazer uma tranquilidade, até porque isso vem acumulado com a questão da prescrição agora no direito do trabalho. Então, criou-se aí uma tranquilidade, uma segurança, né, para você não ter mais o patrimônio penhorado, não sofrer bloqueio, porque o juiz também vai gostar de um bacenjude assim, né? O bicho passa e onde achar alguma coisa no CPF, ele vai pegando, prendendo, né? Então, agora veio essa questão de 2 anos, e há um direito de preferência, mesmo que essa responsabilização se dê dentro desse período, existe uma ordem de preferência. Primeiro, eu vou executar a empresa devedora, depois os sócios atuais, porque quem herda direito herda obrigações, e depois vai chegar em mim que eu efetivamente saí da empresa naquele momento. Né? Só depois eu sou o terceiro na fila de preferência. E aí, eu poderei responder solidariamente, aí não tem proteção da lei, se foi uma venda de cota simulada. Aí não tem jeito, nego. Não adianta laranjar,
para falar o português claro. Se pipocar o negócio dentro de 2 anos, você não está salvo, não. Tá? E, aliás, nem isso, porque a rigor, o contrato fraudado, ele não recebe tutela do direito. Né? E tem também aquela questão lá, né? Até o limite de 2 anos, o sujeito pede os direitos dos 5 anos para trás. Então, há que se conjugar esse dispositivo quando, na questão daquele sócio que saiu até 2 anos. Então, olha só, eu saí faz 1 ano e 11 meses, então eu estaria dentro da responsabilidade da ação que o cara pegou há 5 anos. Mas, se eu 5 anos para trás, eu já estou há 2 fora da empresa, há quase 2 anos. Então, só posso ser responsabilizado por aquelas coisas até o 3º ano. Então, isso é uma coisa que nós, advogados, vamos ter que exercitar muito bem isso, porque essa linha do tempo é de suma importância para a gente quantificar e afastar a responsabilização, que costuma ser geral e restrita. Autônomos. Esse artigo aqui possivelmente vai ser objeto de uma reforma, até por medida provisória. Está criando muita dúvida. Mas hoje está dizendo o seguinte: a contratação do autônomo, cumprida por isso todas as formalidades legais, né, com ou sem exclusividade, de forma contínua, são todas figuras do contrato de trabalho. Provavelmente isso não vai prosperar. A ideia foi boa, mas não ficou muito clara. Porque, olha, você concorda que contínua, né? Exclusividade traz com implícito a questão da subordinação, a habitualidade, aquelas coisas todas que são figuras do contrato. Mas tem um sentido. O próprio deputado, numa palestra que ele deu aqui na Fiesp, o Renato assistiu e eu vi em vídeo, ele traz, por exemplo, o caminhoneiro, o agregado, algumas atividades. Né? De fato, ele é um autônomo. Ele entra com o caminhãozinho dele na frota. Vamos pegar o caso de um Uber da vida, por exemplo. Se possível fosse, houvesse a contratação. O carro é do cara, faz tudo, e ele trabalha, só faz Uber. Ele não faz outra coisa. Então, esse tipo de contrato serviria. Agora, adverte o juiz Meleque, que é um dos pais dessa reforma, que os senhores serão presenteados ao final, por sorteio, ele diz o seguinte: existem algumas profissões que você pode realmente ter um contrato de autônomo, não pode ser qualquer atividade. Então, um técnico em radiologia, um médico, um advogado, sei lá, qualquer profissão liberal. É possível você caracterizar que esse contrato é autônomo mesmo, ainda que exclusivo e ainda que contínuo. Mas não pode ser que uma faxineira, uma segurança, uma secretária, algumas atividades, o que justificaria? Vai ficar uma fraude, né, no contrato de trabalho, e muito possivelmente a justiça vai reconhecer, né, o vínculo empregatício. Porque de tudo que está ali, só faltou dizer a questão da subordinação. Mas, olha, se você trabalha exclusivamente, né, e de modo contínuo, está implícito a questão da subordinação. Porque, afinal, você é um autônomo, mas você não vai na empresa fazer o que você quer, você vai fazer o que eu quero que você faça, não é verdade? Então, você vai cumprir ordens. Então, não é qualquer coisa, não vamos, são exemplos ali, corretor de imóveis, representante comercial, as parcerias em salão de beleza, uma série de coisas que são os contratos comumente existentes no mercado. E tudo, gente, tudo. Uma das coisas que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: hoje, mais do que nunca, né, principalmente para o pessoal de contabilidade, o que acontece? A gente está acostumado a fazer tudo no formato de papel de livraria, de papelaria, como era antigamente. Antigamente vendia, quem é empresário há muito tempo, aqueles contratos de experiência padronizado, né? Nada disso. Quem faz contrato primeiro é advogado. Pelo menos para definir um modelo. O contrato não deveria ser um contrato de adesão, onde todo mundo chega a ter a mesma cláusula que serve para todo mundo. Não serve. Tem que ter isso da cada contrato na empresa, então você pode montar um contrato por categoria. Se eu sou empresa limpadora, vale um modelo de contrato para todos os operários da limpeza. Talvez não sirva o mesmo modelo para um contrato do motorista da transportadora, até por ser uma categoria diferenciada. O motorista já tem, por ser diferenciada, tem uma lei própria. Então, mistura-se tudo com tudo, como se desse certo. Mas não, hoje, a lei vem no sentido de vale o que está escrito. O contrato tácito, essas coisas todas, só favorece um dos lados, não favorece os dois. Então, quanto mais claro tiver o contrato, mais proteção as partes terão, né?
O contrato intermitente é uma coisa, uma novidade, né? Isso é muito usado lá fora, mas aqui no Brasil não se faz isso. Isso, inclusive, é um dos casos que o serviço público poderá, que eu me antecipei lá, né? Eu contrato sujeito, por exemplo, uma empresa, vou pegar um exemplo bom que o Renato dá, empresa de evento, Márcia. Empresa de evento, eu contrato sujeito, até para não correr outro risco, só que eu faço alguns eventos por ano, né? E ele trabalha também para outros bufês, outras empresas e tudo mais. Eu faço assim na carteira dele, e eu tenho que chamá-lo com uma certa antecedência, e ele pode dizer, olha, não dá para ir nesse evento porque eu já vou no outro, esse tipo de coisa. Mas isso fecha para mim uma porta de risco, que é o fato de amanhã ele vir pedir um vínculo empregatício, porque ele não era autônomo exclusivo, ele não era nada, e ele vem contra a empresa de eventos e toma uma grana na Justiça do Trabalho. Ele deve ser por escrito, portanto, não vale a questão do contrato tácito, tá certo? Ele tem alguns direitos, por exemplo, questão de valor hora, do salário, que não pode ser inferior ao salário mínimo, ou aquele devido, né, o paradigma salarial, tá certo? Não pode ser inferior, não é porque eu vou trabalhar de vez em quando, fazemos a proporcionalidade, né? O empregador pode convocar por e-mail, por telefone, pelo WhatsApp, por qualquer das modalidades, e a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação. O sujeito pode dizer, não, o legislador deixou de fora a pena, tanto para o empregador quanto para o empregado. Se uma das partes descumprir, não vai acontecer, principalmente o empregado. Se ele não for no evento, mesmo convocado antecipadamente, não vai acontecer nada com ele. Para o empregador sempre acontece alguma coisa. E se ficar um ano sem ser convocado para trabalho nenhum, considera-se rescindido esse tipo de contrato. Então, eu ainda não consigo vislumbrar, para a maioria das atividades que eu me envolvo, o que seria, como funcionaria esse contrato. Talvez só nesses eventos mesmo, festa, esse tipo de coisa, cobertura de eventos, né, como o que está acontecendo hoje. Eu não consigo ver muita... Vai ter utilidade, certamente que vai, porque no mundo isso é uma realidade, mas aqui no Brasil vai ser muito difícil pegar esse tipo de contrato. Mas, quem sabe, tudo muda, né? E ele tem tudo, do período trabalhado, tem direito a férias, 13º, é um contrato de trabalho normal. A questão da intermitência aí diz respeito ao tempo que ele fica à disposição do empregador, quando ele trabalha efetivamente ou não. Tá? É só isso que muda, mas é um contrato normal, né? Sucessão empresarial, isso é outra agonia para todos os sócios, né? Nós vimos lá atrás que o sócio retirante, ele responde até 2 anos depois que ele sair, né? E a questão da sucessão, o legislador, novamente, foi muito infeliz na terminologia adotada, né? Ele tenta criar, né? Ele diz lá, olha, o sócio responde subsidiariamente, o que já melhora bastante, porque já não é mais solidariamente, né? Pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período que ficou como sócio. Aí tem um limite. Somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada modificação no contrato. Então, aquela velha venda de contrato de gaveta, que muita gente faz, né? Isso não protege não, viu? Já mete logo lá no negócio e e já dá publicidade, e se tiver que fazer qualquer cautela lá, tomar qualquer cuidado, porque você vendeu a participação para o cara pagar em 24 meses, 36 meses, faz por instrumento particular, já manda alteração para a junta comercial, vinculando aquele contrato, aquele instrumento particular, e aí você se protege. Então, na averbação, você fica protegido, a partir dali. Antes dali, não fica, né? Eu tive um caso de um amigo meu que está aqui presente, que eu fiz um contrato lindo, maravilhoso. Fiz exatamente isso. Até quando eu peguei para reler o contrato, eu falei, mas quem foi o maluco que fez isso, né? Tinha sido eu mesmo, mas, modéstia à parte, ficou uma peça muito boa. Só que ele esqueceu de fazer o seguinte, ele foi para a junta, fez tudo direitinho, ele esqueceu de tirar o aval que ele tinha deixado no banco, né? É coisa de português mesmo, né? Então, hoje, ele é herdeiro, né, Pinto? Hoje ele é herdeiro de um passivo trabalhista enorme, mesmo do período que ele já estava de fora da empresa, né? Então, tem certas práticas que tem que seguir o que está literalmente na lei. A questão da sucessão, aí ele foi muito infeliz, né? Eu vou até ler,
porque isso tem que ler. Eu até criei uma sugestão de redação, ocorrendo a transformação, porque a sucessão está muito confuso ali. A sucessão empresarial, ela não se dá pela saída do sócio, foi muito infeliz. Sucessão é quando uma empresa sucede a outra, até porque se ele quisesse pegar a pessoa do sócio para se prevenir, ou para se precaver, criar uma segurança, ele teria empregado outra expressão ampliada, dizendo, inclusive o sócio, mas já tinha dito, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregados, prevista no artigos 10 e tal, a de empregados é muito comum, você, dentro de um grupo econômico, você transferir empregados de uma para outra. Isso não tem nenhuma novidade, isso já era claro na lei que o contrato continua, tanto é que você não tem que pagar rescisão, não tem nada, porque aquela nova empresa herda todos os direitos e obrigações da outra. Eu diria, todas as obrigações, né? Então, você faz uma mera transferência, muda a conta do cara, altera a carteira de trabalho, então já não... Então, de sucessão seria só quando o controle... e aí vem as hipóteses da própria lei. O que é sucessão? Nós temos 3 modalidades. Cisão, fusão ou incorporação. Aí há que se falar de questão de sucessão de empresa para empresa, porque troca de sócio não é sucessão, tá certo? Mas, de qualquer modo, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude. Bom, se não houver fraude, mas, de qualquer modo, ficará sempre, né? Porque, de novo, as empresas, a sucessora, isso já está na própria lei civil, no Código Tributário, em tudo quanto é lugar, né? Você herda uma parte, se você não deixa lá patrimônio suficiente para garantir o credor, você esquece, a operação pode ser, sempre trará o risco da sucessão. E nós temos a própria lei 10.406, falou de incorporação, é quando a empresa engole a outra, né? Da fusão, junta tudo e surge uma terceira empresa, e não tratou da cisão, né? Que a cisão ela pode ser total ou parcial. Então, esses, no meu entender, são as hipóteses únicas no direito brasileiro, e quiçá mundial, de sucessão. Então, aquela redação lá da impressão que tem a ver com sócio, não tem a ver com sócio, né? Outra novidade que trouxe aqui, o contrato de trabalho é um contrato, né? Então, a partir daí, é um contrato, não é um contrato unilateral, é um contrato bilateral, signalemático, cria obrigação e direitos para ambas as partes. Então, normalmente, o pessoal tem muitos direitos e o empregador parece que não tem nada. E, por outro lado, o empregador, às vezes, se imiscui em direitos que não é do empregador. O empregado não é propriedade do empregador. Mas, dentre as novidades, que isso era uma questão importante, está a questão do uniforme, que isso sempre foi uma polêmica e tanto, né? Principalmente quando envolve o tempo utilizado para trocar roupa. Imagina uma empresa de segurança que o cara não pode sair na rua com uniforme de segurança, para não ficar... por qualquer razão, né? Então, o que acontece? Isso é muito importante. Hoje, o empregador pode impor um uniforme. Nós temos esse problema. Inclusive, lá no escritório, teve uma época, mas eu não gosto, porque não sei o quê. Né? Você vê nas grandes companhias, é comum o uso do uniforme. Mas em empresas pequenas, as pessoas achavam que poderia ir trabalhar do modo como quisesse e tal e tal, né? Isso sempre foi um problema polêmico. De modo que hoje pode, e só tem que observar o seguinte, se essa troca de roupa tiver que se dar dentro do ambiente da empresa, esse tempo aí está contando, é tempo à disposição do empregador. O Renato está me acelerando, eu vou embora. Isso é muito importante, tá? São a questão das gorjetas, compreende-se na remuneração do empregado. Além do salário, o salário é aquilo que efetivamente nós contratamos, pode ter parte fixa ou variável, né? Integra também a remuneração. A importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelos empregadores. Até aí nenhuma novidade, ok? Então, tudo isso já fazia parte da remuneração. Não integra mais as importâncias, ainda que habituais, isso foi uma grande sacada, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o pagamento em dinheiro, isso não pode pagar em dinheiro, diárias para viagens, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui a base de qualquer encargo trabalhista. Então, era muito comum que essa tal da habitualidade, tudo fosse compor a remuneração, com reflexo no DSR,
nas férias e, por via de consequência, nos encargos previdenciários. Então, se você fazia uma contrata de despesa para a viagem, a Márcia, por exemplo, ela trabalha externamente, então gasta uma grana com os funcionários dela. Isso tudo iria, essa ajuda de custo, viagem, hospedagem, tudo isso corria o risco de ir para dentro da remuneração. E olha o quanto que isso cresceria na cadeia, tanto do ponto de vista de reflexos, quanto na questão de previdência. E agora, a gorjeta é algo importante para quem tem aqui estabelecimento do varejo, isso é um negócio muito importante, não vai dar tempo eu tratar disso, mas está muito claro a questão da gorjeta hoje. É muito comum um restaurante cobrar aqueles 10%, aquelas coisas todas. Existem duas modalidades. Ou o sujeito dá voluntariamente, ou já vem cobrado na comanda, não precisa nem anotar no cupom. Muita gente, acho que por falta de orientação, anota na mão lá, faz a conta, e depois anota na mão os 10%. Né? É muito comum a gente ver isso. Não precisa nada disso. Pode, seja do ponto de vista do direito do trabalho, da questão do ICMS, da questão do previdenciário, que a lei fez agora ressalva específica. Então, não precisa mais pagar gorjeta por fora. Pode colocar tudo por dentro, na folha de pagamento, no cupom fiscal, tudo direitinho que está protegido. Não é? Embora o Estado de São Paulo tenha um entendimento um pouco polêmico com relação a isso. Né? E considera, vou usar o exemplo do próprio juiz. O sujeito vai trabalhar lá, tal, de moto. Né? De vez em quando ele vai de moto. O cara fala, não sei o que, dá lá 100 pau para repor a gasolina. Aí ele dá uma vez, dá outra vez, dá 3 vezes. Aí criava uma habitualidade, de modo que essa ajuda de custo que ele dava incorporava o salário para os seus reflexos, férias, 13º, DSR e tudo mais. Então, agora já não deixou de incidir por vedação expressa. Consequentemente, você também não tem mais que pagar encargos previdenciários. Mas não podemos abusar, né? Não pode ser, né, como dizemos na gíria, ser zoião. Falou, puxa, a partir daqui agora vou jogar tudo em gratificação, porque não cola, né? Porque malandragem tem limite. Né? A questão da gorjeta lá, né, para quem tem estabelecimento, já tinha lá essa questão dos 20%, né, que, inclusive, não sei se vocês têm lá cliente de varejo ou não, restaurante, nada disso, ninguém aqui, né? Então, eu vou pular essa parte, mas é uma coisa muito importante, porque a gente não sabe. Eu posso, por exemplo, no Simples, se eu pago a gorjeta lá no cupom, eu posso deduzir fazer uma retenção de até 20% para custear a minha contribuição do Simples. Tá? E quem não for Simples, até 33%. Está vendo? Para fazer face ao meu encargo que eu vou ter. Então, mas vamos embora, porque não temos ninguém. Não se considera... Era muito comum, por exemplo, vir gente do exterior para ser executivo no Brasil. Até tem uma lei da época do Collor, se não me engano é 83, qualquer coisa lá, que ele trouxe o benefício indireto, que era uma prática recorrente. Olha, eu vou te pagar tanto de salário, mais moradia, mais isso, mais aquilo outro, casa, escola e tudo mais. Era um modo disfarçado, né, da gente remunerar a pessoa. Né, porque o cara vem lá do outro lado do mundo, não tem nada o que fazer, então era muito comum. Então, hoje, a coisa está ficando mais clara, mas eu acho que não é o caso aqui também. Isso é de suma importância. O negócio era tão, sei lá, para não usar um palavrão, era muito injusto. Nós temos categorias de plano de saúde, e às vezes a gente dá até por imposição da própria convenção coletiva, porque, de novo, é muito fácil criar direito para os outros cumprirem. Né? Então, o sindicato e a legislação impunha que, se você vai dar um plano de saúde para o diretor, você tem que dar para o chão de fábrica exatamente igual, não tem importância. Era muito comum a gente fazer planos diferentes. E aí dava problema, muitas vezes, com a operadora. Porque eu tenho o mesmo CNPJ, eu não podia ter 2 contratos, eu era obrigado a ter 2 operadoras. Então, hoje eu posso dar a cobertura que eu quiser, planos diferentes, dentro da mesma empresa, no mesmo contrato. Isso pode. Isso aqui é um avanço, vai melhorar a vida de todo mundo. Porque muita gente fazia o quê? Eu falava, não vou, já que não dá para ser diferente, eu não dou para ninguém. Agora, você pode dar de modo diferenciado. Aquela questão da gorjeta. Dentre as mudanças que houve, aquela questão de homologar, fazer uma série de coisas, tudo isso acabou. Né?
já acabou a partir dessa lei, não preciso mais passar pelo sindicato, não preciso levar mais no Ministério do Trabalho. Levava para o sindicato, eles muito malandramente, se você não pagava qualquer coisa, ele se negava a fazer as homologações e ficava a gente aberto, sem poder fazer no Ministério do Trabalho, você não conseguia, que é tudo demorado, porque nada no Estado, em regra, funciona. Agora não precisa mais. Em contrapartida, tudo será online, né? Desde a admissão até a demissão, é o tal do e-social. Então, agora vai ser tudo assim. Então, quando o sujeito pegar a carteira, você baixa a carteira dele, que eu acho que vai até acabar o projeto do e-social, até para acabar com o registro em carteira. Tá? Então, você vai ter um cadastro nacional, a folha de pagamento, aquela coisa toda. Então, vai acabar essa maldita carteira de trabalho, né? E, então, o sujeito hoje, com a carteira assinada, o empregador vai lá dar baixa, automaticamente vai lá na Caixa, a Caixa verifica que ele realmente foi demitido, porque a empresa já informou, aí ele saca o fundo de garantia da entrada no seguro-desemprego e por aí vai, né? E está vindo agora, esse é o último módulo, me parece, agora do e-social, e a inteligência toda, isso aqui compreende tanto a parte trabalhista, previdenciária e tributária, ok? Então, a partir disso aqui, não vai, um monte de solenidades vão deixar de ser. A GFIP será substituída, que é um trabalho chato que nós temos que fazer o tempo todo. E só para os senhores terem uma ideia, o e-social vai pegar essas 15, vai juntar essas 15 obrigações que toda empresa tem que fazer, né? São 15. Outra coisa interessante agora é que a rescisão do contrato ela pode se dar por mútuo acordo, né? O máximo que tinha antes era a dispensa indireta, aquela coisa toda. Hoje, sim, hoje as partes podem sentar e falar, olha, vamos destratar o nosso contrato? Vamos. Então, podem... Há alguns prejuízos, obviamente, né? Você pode... o fundo de garantia é só 80% que você pode sacar e não autoriza o seguro-desemprego. Muitas vezes o cara está com um emprego bom em vista, ele não quer pedir as contas, né? Porque ele quer sacar o fundo de garantia. Então, era aquela coisa engessada. Hoje, as partes podem sentar e negociar, independente do sindicato, firmar isso direitinho, e isso vai facilitar sobremaneira a vida da gente. Claro que se esse acordo for meio que imposto e amanhã ficar evidente, isso não vai prosperar, é uma questão de prova, né? Isso é coisa importante para quem ganha bem, né? Os altos executivos, para quem ganha acima de 10 mil reais, 11 mil reais, agora já pode colocar a cláusula compromissória, quer dizer, não precisa ir para a Justiça do Trabalho, pode ir para a Justiça Arbitral, né? Então, o executivo, isso vai ser muito bom. Tem muita gente ganhando bem nesse país, né? Então, em vez de ficar lá numa ação trabalhista, uma eternidade e tudo mais, já é julgado por alguém que é técnico. Contador, advogado, serão os árbitros, como já existe hoje na parte civil. Termo de quitação anual, isso eu acho que não vai pegar nunca, né? As partes poderão agora, por meio do sindicato, dar uma espécie de quitação anual. Olha, eu recebi tudo, né? Isso não vai vigorar, né? E vai dizer, olha, eu recebi salário, 13º, tudo bonitinho, tá? Eu acho isso muito incapaz de pegar no Brasil, né? Onde todo mundo quer guardar um pouquinho de uma cartinha para usar lá na frente, né? Mas de qualquer modo é possível isso, né? É possível que alguns setores tenham isso. Isso trará uma tranquilidade para todo mundo. Não adianta, depois que você dê um termo de quitação, você ir lá, botar num pau e reivindicar aquilo. Mas isso já não valeu quando houve a ressalva na época esqueci o nome do ministro agora, ele criou a ressalva no termo de quitação, então você só poderia reclamar daquilo que você não ressalvou. Não pegou. O incidente de desconsideração, de algum modo, eu já tratei lá atrás, não é? Antigamente, mas isso é de suma importância. O que vem a ser isso? Isso é bem processo, né? O que acontece? O juiz antes, quando você tinha aquelas hipóteses lá de sucessão, grupo econômico, uma série de coisas, o que você fazia? O juiz, de ofício, simplesmente desconsiderava a personalidade jurídica para pegar os bens do sócio para responder pela dívida trabalhista. É o exemplo da casa do meu amigo lá, que eu contei ainda há pouco. Hoje ele não pode mais. Primeiro, tem que ser suscitado pelas partes. E o incidente de desconsideração é algo que você tem que dar prova. Você tem que provar que realmente o empresário desviou patrimônio da empresa,
né, que ele se desvirtuou a finalidade da empresa e que houve uma confusão patrimonial. O que é aquela confusão patrimonial? Você não sabe identificar o que é do dono e o que é da empresa. Né, porque todo mundo pensa que ele é dono da empresa. Na verdade, você é dono do que sobra da empresa. É uma coisa chamada patrimônio líquido. Isso é ignorância empresarial. Né? Você é dono daquilo que sobra. O fato de você ser administrador não quer dizer que você seja dono. Né? E se você é dono, não pode alegar proteção, se é dono tão ilimitadamente, você não pode alegar, olha, eu sou dono e depois não querer responder. Na verdade, o que pau que dá em Chico dá em Francisco. Né? Não é tudo teu, os direitos, mas também não são todas as obrigações. Então, hoje, isso aqui é de grande importância para a vida empresarial. Porque você vai sair da empresa 2 anos, aí tem que considerar todas aquelas hipóteses lá de trás. Não é? E, mesmo assim, só se ficar provado que houve fraude, que você havia uma confusão, é que você pode quebrar. Acabou a farra. Isso aqui foi, acho que, a maior segurança que trouxe para o empresário, foi essa quebra de personalidade, que o juiz não respeitava a personalidade. Ele botava todo mundo no mesmo saco. É algo muito técnico. Acho que acabou a minha parte, né, Renato? Ou você... Acabou a minha parte? Acabou. Bom, gente, então, obrigado aí pela paciência e tolerância de vocês. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Se alguém quiser ter alguma dúvida, passa o microfone para fazer a pergunta no microfone. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá ligado? Tá. Bom, eu só vou frisar algumas coisinhas que eu anotei aqui, que o Dr. Lopes, que ele se empolga com essa parte empresarial, societária, que é a área que ele mais labuta. E aí eu vou citar algumas coisinhas que eu acho importante de cases que a gente tem no escritório, até o início a Eulália acompanha esses casos com a gente. Sobre os benefícios para os funcionários e para os terceirizados, muita gente liga para a gente, então eu vou ter direito ao vale-refeição que a empresa dá para os funcionários? Como terceirizado, não. Você vai ter direito a tudo que a empresa fornece dentro da empresa. Então, se ela tem um refeitório, o terceirizado vai ter direito a usar o refeitório. Então, só para deixar claro, então, assim, vale transporte. Se o funcionário recebe vale transporte, o terceiro vai receber vale transporte? Não. Se você oferece o fretado para os seus funcionários, o terceiro vai ter direito a usar o fretado, e isso não vai configurar nenhum tipo de vínculo? Sim, ele vai ter direito a esse mesmo benefício que os funcionários têm. Mas vale transporte, vale alimentação, plano de saúde, esses benefícios que são concedidos aos funcionários não são obrigados a serem estendidos aos terceiros. Mas e se for? E se eu decidir que os meus terceiros também vão ter o plano de saúde que meus funcionários têm? Eu posso? Posso. Isso vai caracterizar vínculo? Não. Então, fica a critério da empresa estender os benefícios para os terceirizados, querendo ou não fazer isso. Tá? A questão é que tem descontos. Então, quando você for estender o benefício ao terceiro, você vai ter a problemática do desconto, que aí você vai ter que ver como você vai gerir isso dentro da empresa. Mas não há vedação legal, isso não vai te trazer um vínculo empregatício. A terceirização ela só vai ser aceita num processo trabalhista, que a gente só pensa nisso, né? Tudo na teoria é lindo, mas e se chegar lá na frente do juiz, quando é que isso tudo vai ser invalidado? Se a gente tiver os requisitos da lei, da subordinação, da habitualidade, da pessoalidade. Então, a gente tem casos no escritório que toda a equipe da empresa, todos os sócios, trabalham como terceiros. Só que, assim, quem faz a gestão da escala? Eles mesmos. O contratante influencia nisso, ele chega e fala, olha, eu quero que segunda seja fulano, terça-feira seja ciclano, eu quero que o outro só trabalhe de sábado e domingo, cada um vai ter que fazer tantas horas, vai bater cartão. Não, o contratante não faz nada disso. Então, como eles mesmos fazem a gestão de escala, de horário, de se vai trabalhar ou não, de férias, o que é descontado, o que não é. Então, nesse caso, fica muito difícil você chegar no judiciário e falar que isso é uma terceirização, na verdade, uma terceirização, uma pejotização. Então, precisa só tomar cuidado com essa questão. A terceirização agora é permitida, a pejotização não. Então, quando eu vou conseguir fazer essa diferenciação na prática? Porque quando a gente fala de grandes empresas, eles têm jurídico bom, né? Tem um RH bacana, mas as empresas menores, às vezes, ficam meio perdidas. O que eu faço? O que pode? O que não pode? Então, agora eu posso terceirizar, eu faço o que eu quiser? Não, não pode fazer o que você quiser. Se você tratar o terceiro exatamente como você trata o seu funcionário, aí você vai dar o e-mail corporativo, você vai dar
o cartão para ele bater, você vai controlar as férias, você vai controlar tudo como você controla o seu funcionário. Então, a gente não está falando de terceirização. Tá? A gente está falando de pejotização e tentar mascarar realmente o vínculo. E isso, os juízes trabalhistas acabam sacando lá na audiência, com testemunha, com tudo, a gente aí não consegue fazer essa máscara toda lá no judiciário, né? Com essa coisa que o Dr. Lopes falou, de abrir empresa do Simples para colocar funcionário, enfim, todos os planejamentos, sejam eles bons ou ruins, às vezes tem um advogado ou um contador por trás disso. Às vezes não é uma coisa que foi idealizada pelo empresário, tem alguém por trás que falou sobre isso. O que aconteceu esse ano? Graças a Deus o CARF derrubou, mas vale a pena ressaltar para vocês, que é um caso prático também. A Receita Federal começou a incluir os advogados em autuações fiscais. E a Receita Federal também está pegando para elas as fiscalizações de INSS, porque agora a gente fala de super-receita, então o INSS não está mais aquela bagunça que era antes, estão ficando um pouquinho mais organizados, infelizmente. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a colocar os advogados nas autuações fiscais e responsáveis por pagar as autuações fiscais. Aí você vai perguntar, mas por que o advogado? Porque a Receita foi lá na fiscalização e aí provavelmente alguém falou assim, olha, isso aqui eu fiz porque o advogado falou que era para eu fazer, um planejamento tributário. E aí a Receita falou, então se você fez porque seu advogado mandou, seu advogado é responsável com você, solidário. E estava tascando o advogado junto nas inscrições, nas certidões de dívida ativa. Graças a Deus, isso foi derrubado no CARF, pelo menos por enquanto. Mas a minha preocupação é que, se fizeram isso com os advogados, a gente pode ter fiscal de rendas aí querendo fazer isso com contadores. Então, se acontecer, foi derrubado no CARF, mas é uma coisa que a gente está vendo acontecer bastante, lamentável, mas só para alertá-lo se acontecer alguma coisa nesse sentido, que para os profissionais, para os empresários, não influencia tanto. Essa história de reforma trabalhista, a gente acha que vai impactar diretamente na atuação do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e do Emprego. Por quê? Muitas das autuações que a gente vê são de terceirização. E eles vendem, assim, dentro das teses dele, realmente que qualquer terceirização é ilícita. Eles desenham do jeito que interessa para ele. A maioria do pessoal que trabalha nesses Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, eles são com uma linha assim, né, socialista, coitado do empregado, isso tudo vítima, né? E o empresário, coitado. O empresário nesse país é bandido. Porque tudo aqui o empresário tem que arcar com as consequências. O Estado não está arcando com nada, o empregado não arca com nada, e o empresário, coitado, vai lá e tem que pagar a conta de todo mundo. Eu não teria peito de ser empresária nesse país hoje. Não bancaria isso, não, porque é muito caótico, né? Então, assim, a gente está acreditando que estamos querendo ver como é que vai ser essa atuação dos Ministérios do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, porque a gente tem bastante cliente com processos junto com essas instituições. Então, vamos ver como é que vai acontecer, mas a gente acredita que vai ter uma mudança de postura. E só para finalizar, que o Dr. Lopes falou um pouquinho sobre juízo arbitral. A gente ouve falar muito de juízo arbitral, mas tem algumas coisas interessantes que podem, mais para as grandes empresas, mas para vocês saberem. Quando você elege uma câmara arbitral, a decisão daquela câmara ela vai ser igual, ela vai ter o mesmo valor que a decisão de um juiz. Então, vai ter um árbitro, às vezes 2, às vezes 3, depende da câmara que você está elegendo. Você vai produzir provas, vai acontecer como acontece um processo judicial. O juiz do fórum não pode pegar aquela sentença e falar, aquela decisão arbitral e falar assim, não, isso aqui está contra a lei. O juiz arbitral ele vai ter o mesmo poder de decidir do que o juiz normal do fórum. Tá? Então, é interessante saber que a força que tem uma decisão arbitral no ordenamento jurídico brasileiro. E outra coisa que é muito interessante o juízo arbitral e a sentença arbitral elas são confidenciais. Então, quando envolve grandes valores, quando envolve casos, às vezes, de dano moral mais pesado, de um acidente de trabalho que foi mais complicado, enfim, que pode manchar a imagem da empresa, a arbitragem pode ser um meio válido para você manter a confidencialidade. Que na justiça trabalhista é muito difícil você conseguir uma confidencialidade. Você pode conseguir de um documento ou outro, de imposto de renda, mas assim, do processo você não consegue. E no arbitral você consegue isso.
Tá? Então, só queria ressaltar esses pontos. Se alguém tiver alguma dúvida agora ou depois, fiquem à vontade. Se vocês não tiverem, estão liberados para o coffee.